estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Quem acompanhou hoje a coletiva do prefeito, do governador, a fala do prefeito foi uma fala mórbida, dizendo de quantas covas serão abertas, de quantos caixões serão comprados, de quantas câmaras frigoríficas serão contratadas, prevendo uma situação delicadíssima. E São Paulo, de fato, está vivendo uma situação difícil. A situação dos hospitais na periferia, a falta de leitos de UTI em alguns casos, onde já há um estrangulamento da rede pública de saúde, é gravíssimo. A Assembleia iniciou na semana passada uma discussão sobre como poderia ou como pode ajudar nesse momento em que todas as forças precisam se unir para o combate a um inimigo invisível, poderoso e sorrateiro. Nós não estamos fazendo uma guerra contra um outro país, contra um inimigo que é visível. Nós estamos fazendo uma guerra contra um vírus que ninguém identifica rapidamente. E eu acho que essa semana a Assembleia avança, eu espero que melhore o projeto. Vários deputados têm se colocado na posição favorável, mas para que se melhore. A bancada do PT também tem feito isso, apresentou propostas, eu apresentei emendas que facilitam o controle, mas eu queria dizer que não só o controle dos recursos destinados da Assembleia ao combate ao coronavírus. Nós precisamos ter medidas de transparência que possa facilitar o controle e o acompanhamento da Assembleia Legislativa nos recursos que estão sendo destinados ao combate, onde estão sendo gastos. Por isso, e também como é que a doença no Estado e na cidade se desenvolve. Por isso, eu apresentei uma representação ao Ministério Público na semana passada, exigindo que o governador, junto com a Secretaria de Saúde, apresente dados mais precisos sobre a doença. Não basta fazer o discurso, pedir para ficar em casa, dizer quantos leitos, nós precisamos saber onde a doença tem se espalhado. Eu vou dar um exemplo que o Estado, infelizmente, não tem sido capaz de fazer, por isso que nós temos uma representação MP. Se a gente pegar a situação da cidade de São Paulo tem divulgado todo final de semana, todo fim de semana, todas as sextas, um mapa de como é que a doença tem se desenvolvido na cidade. Vou dar um dado. É possível constatar que nos 20 distritos mais pobres, a doença cresceu mais, de 474 mortes para 679. Os principais distritos onde há um número maior de mortes continuam sendo Brasilândia, Sapopemba e São Mateus. A partir desses dados, a cidade poderia, junto com o Estado, combater de forma mais efetiva esse vírus. Infelizmente, o Estado ainda omite informações. Se omite informações, imagine na questão dos recursos públicos. Uma segunda questão que eu queria trazer para essa tribuna é a questão que a gente está acompanhando no Brasil. Nós estamos vivendo duas grandes crises. Uma é essa crise da pandemia, da Covid-19, e a outra é a crise em Brasília de troca de ministros, trocas de diretor-geral da Polícia Federal, e pior, porque as trocas, elas parecem que caminham para a colocação de pessoas ligadas à família. Nós não estamos falando de partidos, nós estamos falando de família. E nesse caso específico, há denúncias que envolvem o filho do presidente, os filhos, e que a Polícia Federal está apurando junto com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, há uma preocupação muito grande, no meio de uma pandemia em que morrem pessoas, e morrem muitas pessoas. A gente está falando no mundo de 2,9 milhões de pessoas que já foram contagiadas, de 206 mil mortos. A gente está falando de São Paulo, que no dia 24 tinha quase 2.700 pessoas. A gente está avançando muito rápido, e eu falava dos distritos mais pobres, os mais ricos, o percentual é menor, aumentou de 263 para 357. Portanto, essa é uma doença que, infelizmente, vai atingir os pobres de uma forma muito mais dura, levando à morte. É por isso que a gente tem, primeiro, uma preocupação com a condição do país.
E, infelizmente, o que a gente percebe é que o país não tem um condutor, não tem uma pessoa qualificada para poder conduzir nesse momento tão difícil e tão perigoso que a gente vive. E segundo, a situação aqui no estado de São Paulo, em que é necessário mais transparência. A Assembleia vai avançar amanhã no debate sobre os projetos de cortes. A bancada do PT já apresentou sua posição. Primeiro, dizendo que é preciso ter mecanismos de controle. Eu apresentei uma emenda em que você carimba os recursos e pode acompanhar o uso desse recurso. Segundo, essa questão de diminuir os salários dos deputados. A bancada do PT apresentou uma proposta que eu apresentei anteriormente, que é o escalonamento. Quem tem mais patrimônio, mais recurso, paga mais. Quem tem menos, paga os 30%. A ideia é que a gente possa avançar contribuindo com a nossa parte nesse combate. Estou vendo aqui que tem outros deputados, o doutor Jorge, que tem feito uma luta importante lá na Zona Leste, por mais hospitais, ou por um hospital de campanha, e eu já disse, vou dizer de novo, nós temos hospitais que estão subutilizados. Por exemplo, o hospital da USP, que poderia ser, de novo, ter um investimento grande para que pudesse atender aquela região tão importante da nossa cidade, do nosso estado. A mesma coisa o Hospital Sorocabana, que está lá desativado e que poderia ser retomado. Eu ouvi o secretário dizer, é mais fácil a gente construir hospital de campanha do que investir na reforma e na construção. Beleza. Só que depois o hospital de campanha você desmonta, leva embora, os hospitais que são físicos construídos poderiam continuar por aqui. Por último, uma notícia triste que eu queria registrar aqui nessa conversa. Hoje eu conversei com o pessoal que produz na realidade mais hortaliças, né? Mas o pessoal que está aqui na região de Cotia, essa região aqui de Piedade, Biúna, eles produzem hortaliças, e deputado doutor Jorge, deputado Márcio da Farmácia, Vinícius Camarinhas, que eu já consigo vê-los aqui, eles vão perder 200 toneladas de produtos, de hortaliças, mas também de verduras, porque não há como escoar essa quantidade de toneladas. Imagine daqui a um mês, 2 meses, como estarão esses produtores. E eu vou dar um dado aqui para a gente poder comparar. O governo do estado comprou 136.885 cestas básicas. Ele pagou 16,2 milhões de reais. Eu não estou discutindo o preço porque ele comprou de grandes empresas que produzem as cestas, é natural, para facilitar. Agora, eu perguntava para o pessoal lá de Cotia e tal, essas 200 toneladas, elas giram em torno de menos de 2 milhões, 1,8. O Estado, se tivesse vontade política, poderia com certeza destinar uma parte desses recursos na compra dessas 200 toneladas que serão, infelizmente, desprezadas ao final dessa semana. Isso não é a primeira vez que acontece. O pessoal da região de Suzano, o Cinturão Verde aqui do estado de São Paulo, também passou por isso, numa matéria de 18 de abril da Folha de São Paulo. Toneladas e toneladas foram desperdiçadas quando a gente vive uma situação em que muita gente passa fome, precisa de ajuda, e a gente vê essa contradição entre recursos sendo utilizados e produtos sendo desperdiçados. Então, eu queria deixar essa reflexão nessa segunda-feira, uma segunda-feira que possivelmente trará novidades ao longo do dia na crise em Brasília, e também uma semana dura, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ao final da semana com as denúncias feitas pelo ex-ministro Moro ao presidente da República. Queria deixar um abraço ao doutor Jorge, ao Márcio da Farmácia, ao Vinícius Camarinha. Bom debate aí para vocês que continuam nessa tribuna virtual. Eu fico por aqui porque eu estou de quarentena e vou continuar de quarentena para a gente diminuir o risco de circulação do vírus
e de contaminação das pessoas, principalmente nesse momento de estrangulamento da saúde. Muito obrigado, um grande abraço, boa semana, amanhã nos vemos na tribuna.